Olá, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos para estudar a lição número 5 do segundo trimestre do ano de 2025, da lição da Escola Sabatina. Ela tem o título de As Nações, parte 2. Queria fazer um convite a ti. Você sabia que no Éden Deus instituiu o mandamento? Que no livro do profeta Daniel foi apresentada uma sequência de reinos que estariam governando a humanidade, mas que ao final haveria somente um reino eterno? Que no livro do Apocalipse o profeta João recebeu a imagem de como seria a igreja remanescente? Esse e outros assuntos nós vamos estudar aqui com você hoje. Fica conosco, no Nossas Letras e Algo Mais. E hoje, mais uma vez, aqui para estudar conosco, nós estamos com as queridas amigas e irmãs em Cristo, Kelly Carvalho, Ruth Alencar. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Ruth? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, graça e paz. Que coisa boa, né? Para a gente dar início, então, eu queria convidar a Ruth para fazer uma oração. Tudo bem. Senhor, bom Deus, estamos aqui nessa noite, Pai querido, dando continuidade à nossa missão, uma missão que foi direcionada pelo Senhor quando o Senhor disse para irmos, Senhor, e levarmos a Tua mensagem. Abençoa, pois, usa-nos como instrumentos Teus e que esse projeto, Senhor, e a mensagem que Ele vai levar, alcance corações, Senhor, de pessoas que precisam ouvir. Amém, Senhor. Entregamos tudo em Tuas santas mãos. Pedimos a Tua bênção e a Tua presença. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando, como eu falei, a lição do segundo trimestre de 2025 com o título geral, alusões, imagens e símbolos. A lição número 5, que é essa de hoje, que a gente vai aqui compartilhar com os nossos amigos, com nossos irmãos, tem um título As Nações, parte 2. Na semana passada, então, foi estudado, óbvio, né? As Nações, parte 1, estava aqui a Ruth, estava o William, estava o Anderson, né? E na semana passada, em linhas gerais, digamos assim, a lição abordou a questão do surgimento de monarquias, né? A questão do aumento do poder dado ao humano, né? Ao ser humano, aumento do controle, consequentemente o aumento do orgulho. Foi visto que Deus ele fez um planejamento para o povo de Israel, né? Mas como eles desejaram reis, aí acabou que houve uma falha nessa missão inicial que Deus havia planejado para o povo dele. Foi visto também que o que Deus desejava para a igreja do Novo Testamento, né? O que ele desejava para o seu povo. Mas, como houve a participação humana, obviamente que também houveram falhas em seguir verdadeiramente o que o Senhor desejava, né? Então, assim, a lição dessa semana, né, As Nações, parte 2, ela já inicia e tem um trecho dela aqui que eu grifei, que ela diz assim: a rebelião foi uma tragédia de grandes consequências, né? E a gente, para que os nossos as pessoas que nos assistem possam compreender, a gente entende aqui o quê? A rebelião tanto de Lúcifer quanto da humanidade, né? Nos dois contextos. Se a gente pode dizer que essa rebelião foi uma tragédia de grandes consequências, a gente óbvio que vê que essas consequências são medo e culpa, orgulho e egoísmo, inveja e ciúme, morte e destruição. Aí logo no começo a gente vê, quando Caim matou Abel, consequência de quê? Da rebelião. A gente viu na semana passada que Deus tinha um planejamento para o seu povo, mas o povo pediu um rei, causa consequência trágica, né? E a lição continua dizendo assim, ó, já no finalzinho dela, no primeiro dia: Deus estava certo quando advertiu o seu povo sobre o que aconteceria quando se afastasse dele e escolhesse reis terrenos.
Foi isso o que os israelitas obtiveram. Reis terrenos pecadores, dominando pecadores, o que não é uma boa combinação, né? E aí a gente tem a receita para o desastre. Não é verdade? Entendeu? Então, só que a lição dessa semana, ela tem uma característica. Ela, na verdade, ela vai nos mostrar que em todo momento Deus, ele está no controle. Amém. Todo momento Deus Amém está no por controle. isso. E aí eu vou trazer só um trecho aqui em Provérbios 21, que diz assim, ó: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, apesar de nós estarmos sobre o jugo de reis, digamos, digo reis no sentido, né, não que não existam reis hoje, né, mas de governantes terrestres, a gente sabe que a Provérbios 21 diz o quê? Que o coração do rei ele vai estar na mão do Senhor, né? E já iniciando aqui para o domingo, a gente sabe que o quê? Que no livro de Êxodo, Deus escreveu os 10 mandamentos, né? E lá em Mateus 22, 34, Jesus resumiu os 10 em 2. Não que ele tenha mudado os 10 mandamentos, entendeu? Ou que ele tenha modificado os 10 mandamentos. Ele apenas resumiu os 10 em 2. Mateus 22, 34, quando Jesus é interpelado por doutores da lei, ou intérpretes da lei, né? Para perguntar a ele qual é o grande mandamento da lei. Aí no verso Mateus 24, 37, Jesus diz assim: respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus pegou os 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20, resumiu em um, né? No primeiro, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E os 6 últimos de Êxodo, né? Que está lá em Êxodo, no segundo, que ele resumiu no segundo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente vê que a característica desse primeiro mandamento que Jesus resume é uma característica de obediência, né? Entendeu? E aí a gente já parte para a lição do domingo. E aí eu pergunto a Kelly, né? Uma pergunta que a lição fez. Qual foi esse primeiro mandamento que Deus deu à humanidade e por que esse primeiro mandamento era tão importante? E eu achei bem interessante porque diz assim, o primeiro mandamento, né? A gente pensa logo no decálogo, né? Isso. Mas a lição, ela trouxe assim pra gente estudar o que é Gênesis, né? E aí eu convido vocês agora a abrirem, né, a Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 2. E a gente vai ler os versos 9, 16 e 17. No verso 9 fala: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeiro a gente vê aqui o cuidado de Deus, né? É muito amor. Ele preparou tudo para quê? Para que o ser humano tivesse uma felicidade, né? E a vida eterna. Então, ele teve o cuidado ali de fazer, olha aqui, várias árvores, né? Ele não colocou só uma espécie. Então, ele colocou várias árvores. E entre essas árvores, olha o que chama... E essas árvores eram o quê? Justamente para saciar a necessidade do ser humano. Então, ele sempre pensando, né, na necessidade, na questão da felicidade. E entre essas árvores, tinha duas que chamavam muita atenção. Ele fala aqui, ó. E também a árvore da vida, né? E essa árvore da vida, ao consumir o fruto, né, dessa árvore, Adão e Eva, eles não estavam ali só comendo aquele fruto, mas eles tinham a oportunidade de expressar o que ali? De expressar que tinham fé em Deus. Porque Deus é o mantenedor da vida, né? Então, através desse fruto da árvore da vida. E quando a gente lê mais aqui na frente, Deus ele fez o quê? Uma advertência. Eles poderiam comer de todas as frutas, de todas as árvores, só que ele falou que exceto uma, né? Então ele disse, mas... E aí o interessante é que ele fala o quê?
que essa árvore do conhecimento, mas o Wesley não é para ter conhecimento, né, Ruth? Como assim? Como se ter conhecimento não fosse Né? bom, né? Mas só que aqui na lição fala, né, que depende do conhecimento. E nesse caso aqui, Deus novamente ele está se preocupando com quem? Com a humanidade. Então, por que ele disse que não era para comer dessa árvore do fruto da árvore do conhecimento? Porque esse fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era qualquer tipo de conhecimento, mas era o conhecimento do mal contra o bem. Ou seja, ali estava o quê? Um contraste, né, entre o mal e o bem, e Deus ele não conhece o mal na prática, ele conhece o mal na teoria, porque Deus é amor, né? Então ele não queria que o homem também não tivesse essa prática, ele queria que realmente o homem ficasse só na teoria. Então por isso ele disse, olha, tem a árvore, mas não coma. Só que ele deu o livre-arbítrio, e aí foi o quê? Uma escolha, né? E assim a gente pode refletir nos nossos dias aqui, na atualidade, a gente também tem escolhas, né? E Deus, quando ele deixa um mandamento, ele deixa essas regras, é justamente o quê? Para nos proteger, é por amor. O mandamento é uma graça, né? Um presente de Deus, porque a gente vê aqui que ele está o quê? Todo o tempo tendo esse cuidado. Então, a questão aqui não é o fruto. Muitas vezes as pessoas falam até e pensam que é o fruto, né? Então o fruto era ofensivo. Não era o fruto que era inofensivo. Aí aquilo que o Wesley falou, é porque a partir do momento que ele desobedeceu, né, a Deus, Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, mas ele o quê? Ele não foi leal. Então quebrou ali o quê? Uma relação de amizade, porque Deus é nosso amigo. Mas a partir do momento que você não confia, porque ele não confiou em Deus, né? Nesse momento que ele disse, mas por que ele não confiou? Porque por trás alguém tentou enganá-lo, né? E aí como o Wesley falou também, já começou o que? Lá no céu, né? Os enganos. Satanás, ele enganou uma terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. E aí veio para cá no jardim e enganou novamente, né? O que foi que ele disse? Ele disse que podia comer, né? Que não ia ter problema nenhum, que não iria morrer. Ele se utilizou dos sentidos para estimular a cobiça, o desejo. Exatamente. Porque a intenção dele era provocar rebelião, né? Provocar rebelião. Ele só não podia chegar abertamente, né? Ele teria que ser... Tanto é que ele separou os personagens. Ele procurou Eva ele seduziu. Sim. E ela, sem perceber, entrou na rebelião. Quem, na verdade, a transgressão maior mesmo foi de Adão. Isso. Porque Adão, quando ele fez consciente. Ele fez consciente. Né? E é esse tipo de conhecimento aí que Deus quis orientá-los, entendeu? Exatamente. É aquele conhecimento que destoa da moral e da ética de Deus, né? Aqui não é o conhecimento intelectual. Isso. Não é. É o conhecimento mesmo, dizendo assim, eu não preciso usar drogas para saber que a droga me faz mal. Exatamente. Né? Então é esse tipo de conhecimento prático. E aí, né? Ruth, é justamente o que Satanás faz, né? Ele pinta uma falsa liberdade com o quê? Exatamente. Com os enganos dele, que cai o quê? Na escravidão. Então, quando ele ofereceu ali, né? E disse, olha, não, você não vai morrer, você é livre, você não é livre. Ele começou a questionar. Então, o que ela pensou? Realmente não... Só que o que foi que aconteceu aqui? O homem, ele passou do status de uma imortalidade condicional para o quê? Para uma mortalidade incondicional. E é isso que acontece com as nossas escolhas. Então, Satanás, ele faz justamente isso. Ele pinta a escravidão com cores de liberdade. Então, é o que a Ruth falou. Quando você diz... Porque na sociedade atual, o que a gente pensa? Não, então liberdade é eu transgredir a lei sem prestar contas a ninguém. Então, eu posso fazer o que eu quiser, né? E aí, só que o que acontece? Você é livre ou é preso quando você está consumindo álcool? Você é livre? Pois é. Você é livre ou é escravo quando você está consumindo droga? Pornografia, prostituição, enfim. Né? Mas só que o que ele planta? Não, é liberdade, faça o que você quiser. Sendo que vai ter consequências, né? Exatamente. Vai ter a consequência que é o quê? Infelizmente, se você continuar dessa forma, é o que ele quer. É levar o quê? Para uma escravidão até a morte. E aí a gente perde essa morte eterna, né? Hebreus 12, 11. Isso, diz assim. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto,
produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E aí quando a Kelly fala assim, que comentou, né, que Deus estava querendo proteger do conhecimento do mal. Aí vamos trazer para a nossa realidade. Consequências do conhecimento do mal. O pai que perdeu um filho sabe a consequência do conhecimento do mal. Sim. O filho que perdeu um pai ou uma mãe sabe a consequência do conhecimento do mal. Quem está padecendo de uma doença incurável sabe a consequência do conhecimento do mal. Quem tem depressão sabe a consequência do conhecimento do mal. Se você se padece com a cena de guerra, você também está sabendo quais são as consequências do conhecimento do mal. Então, o conhecimento do mal, ele é o quê? Ele é doloroso. Então, quando Deus ele institui esse mandamento, que ele pede que haja uma obediência a algo, é porque, como diz em Hebreu, toda disciplina que no momento pode até não parecer motivo de alegria, mas ela produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados. Isso, ele quer poupar o sofrimento, Quer poupar o né? sofrimento. Quer poupar o sofrimento. Então, o contexto que a gente vê aqui nas passagens que a Kelly leu é exatamente isso, né? E a gente vê o quê? A lição falou aqui interessante, ela diz assim, que o Éden era uma sala de aula, né? E ela diz assim, aí você vê o quê? Adão e Eva eram aluno, né? Isso. Deus era o professor e a natureza, digamos, é como se fosse o livro, né? E detalhe, Gênesis 3:8 diz o quê? Que todo dia Deus ia lá conversar pessoalmente se relacionar. E aí eu fiz uma observação, que eu vi um comentário a esse respeito, que eu achei interessante. Olha como é interessante. 4 elementos presentes no Jardim do Éden, né, eles se comparam aos mesmos 4 elementos presentes na história de Israel e até na história nossa hoje. Primeiro, no Éden tinha perfeição. Então, na criação, cada dia que Deus ia criando, ele dizia assim, e tudo era bom, e tudo era bom, e tudo era muito bom. Então, ali tinha o quê? Perfeição. Outro elemento que tinha no Éden, comunhão, né? Comunicação. Gênesis 3 é que fala, né, que Deus tinha um hábito de, ao final do dia, vir conversar com Adão e Eva. Onde é que você vê isso? Após a queda, quando Deus chega já no final do dia para conversar, Adão e Eva se escondem dele. Então, Deus tinha esse hábito. A própria Bíblia diz que é como, que sempre é o final do dia. Tinha outro elemento que era o quê? Que era educação. Aí Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden e ensinou a como cuidar da obra dele, né? Entendeu? Aí ensinou sobre o seu caráter, sobre a sua lei, entendeu? E esses comandos aqui de Deus, no sentido de dizer assim, cuide do jardim, proteja o jardim, eram comandos afirmativos, né? Cuide, mantenha. Mas aí quando você vai para essa passagem de Gênesis 3, 16, 17, quando Deus diz assim, pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse daqui, na verdade, é um comando o quê? É um comando, digamos assim, proibitivo. É um comando de assim, me obedeçam, isso daqui vocês não podem. E esses 4 elementos, perfeição, comunhão, educação e a obediência, eles estão presentes na vida da gente hoje. Sim. Não é verdade? Eles estiveram presentes na vida do povo de Israel, mas está presente na vida da gente hoje. Então, a gente vê que Deus é tão perfeito que esses elementos que ele apresentou lá na criação, eles caminham com a gente até hoje, entendeu? Então, assim, o pedido de obediência, como a gente até falou, é porque a gente sabe que conhecer o mal é extremamente doloroso. Exatamente. A gente sabe a consequência disso. Mas a gente pode até refletir o que fala em João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Ou seja, então todo o tempo é Deus tentando reconectar essa conexão que foi quebrada nesse momento, né? Então, a partir do momento que a gente conhece a verdade, a palavra de Deus, ela vai nos libertar. E libertar de quê? Justamente dessas armadilhas, né? Desses enganos, dessas prisões. Aí a lição, ela vem aqui
apresentando para a gente, já falando, né, de desobediência, a gente tem vários exemplos bíblicos de desobediência. E aí, para poder a gente contextualizar no que a gente vai entrar aqui na lição, né, a gente vê o quê? Que consequências da falta de comunhão. Olha só, a comunhão que existia lá, a falta de comunhão, o cativeiro babilônico, né? E aí, a lição na segunda-feira que aborda esse tema, né, Daniel 7, né, ela... Daniel 2, né? Perdão, Daniel 2, isso, exatamente. Daniel 2, então, ela nos fala... Cadê você? Está aqui, pronto. Né? Daniel 2, então ela fala, vai fazer uma abordagem lá do capítulo 2 de Daniel. É interessante, eu sei que às vezes a leitura, as pessoas que gostam muito do diálogo, né? Mas eu acho interessante a gente só contextualizar essa passagem de Daniel 2, porque o que é que está lá em Daniel 2? O rei Nabucodonosor tem um sonho, né? Ele acorda, não sabe o que é que estava nesse sonho dele, chama os magos do reino dele e diz assim, ó, eu quero que vocês interpretem o meu sonho, né? Aí os magos dizem assim, tá bom, rei, faz assim. Me diz qual é o sonho que a gente interpreta. Assim até eu. Esperto, né? Ah, até eu. E aí, não, o senhor diz, ele disse, não, eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Vocês não são os magos, então vocês têm que saber o que é que eu sonhei e ainda dizer a interpretação desse sonho, né? Aí não, mas assim aí eles ainda até disseram assim, é impossível, né? Aí o rei pega e diz assim, ok, então eu vou dar uma sentença. Se não vão interpretar, todos os magos, os assessores, digamos assim, vai ser todo mundo morto. Até que essa palavra chega a Daniel. E aí o Daniel 2,14 diz assim, então Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse, por que é tão severo o mandato do rei? E aí o guarda, o Arioque, né, o chefe da guarda do rei, disse o que foi que aconteceu. E aí Daniel diz assim, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse tempo a ele e ele revelaria ao rei a interpretação. E aí o que foi que Daniel fez? Foi à casa dos amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e disseram assim, vamos pedir misericórdia a Deus para que a gente, misericórdia a seus companheiros que também não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Deus, mistério a Daniel, numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse, seja bendito o nome de Deus da eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E aí Daniel foi e revelou ao rei qual teria sido o sonho, aquela questão da estátua. A estátua que começaria com a cabeça de ouro, aí o peito de prata, né, os braços de prata, bronze, aí as pernas de ferro e os pés de ferro com barro, né? Então assim, aí a gente vê aqui que Daniel foi fazendo a interpretação do que significava cada situação daquela, né? Cada metal. Cada metal daquele, né? Exatamente, cada metal daquele. E aí eu convido você em casa, a gente vai fazer, como sempre eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar depois a passagem aqui de Daniel, aí eu vou deixar no comentário, né? Porque é as pessoas que podem aproveitar e ler, entendeu? Mas eu pergunto a ti, Kelly, essa visão de Daniel, né? Mostra o quê? Mostra a história. E para contextualizar para o pessoal que nos assiste, né? Que muitas pessoas talvez não tenham tido a oportunidade de ler ou conhecer essa história de Daniel 2, mas o que é que ela representa para a história do mundo? O que é que ela tem de tão extraordinário para a profecia, né? Já que a gente está estudando profecia. Primeiro, bora só lembrar aqui que profecia é o quê? É uma visão antecipada da história, né? E o que é a história? É um cumprimento da profecia. Então, o que é, como você falou, né, Wesley? O rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, ele teve um sonho profético. E esse sonho profético, né, era de uma estátua
que tinha esses metais, e esses metais, eles representavam o quê? Os impérios, né? Os impérios mundiais. E teve uma sucessão de impérios, sendo que, como era de ouro, né? Era o quê? A cabeça de ouro representava o quê? A Babilônia. Justamente onde, né, ele estava, o reino de Nabucodonosor. Só que a cada metal que representava cada império seria o quê? O peito e os braços de prata, né? Então, assim, o interessante é que vai diminuindo o valor do metal, você né? Você quer que bote a estátua? Pode ser. Pode ser. Bom, que aí o pessoal Coloca a visualiza, primeira né? figura. Aí vem o quadril de bronze, né? Que representa a Grécia. E vem as pernas de ferro, representando Roma. Os pés de ferro misturado com areia, que é justamente, aí já deixa de ser um metal, né? Já entra aqui um barro, né? Ou seja, já tem uma fragilidade. Por quê? Porque os outros eram realmente o quê? Só político, né? Império político. Quando entra o barro é porque já deixou de ser político. Aí já entrou o quê? A Roma papal junto com a Roma imperial. Ou seja, já entra o que? A questão, o aspecto religioso. E tem uma mistura aí, né? Entre religião e política. Mas vem o quê? Uma pedra. E que pedra, amém? E essa pedra, olha que interessante, é a pedra que vai destruir a estátua, né? Ou seja, a pedra, ela é soberana, porque ela representa quem? A Cristo, né? E, como você falou, Deus, ele está no controle de tudo. Então, esse sonho foi muito revelador e por isso que ele é tão estudado, né? O livro de Daniel. E é o que eu falei desde o início. Então, foi uma profecia que se cumpriu o quê? Na história. Na história. Né? Então, ela não é como algumas pessoas dizem, mas a Bíblia é um livro de fábulas, né? É livro de história, né? Não, ela se cumpre e a gente tem evidências, né? Históricas, aí vem arqueologia e tudo. Então, onde a gente vê o quê? Que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, né? Ou seja, é a verdade. E mostra aí a nossa grande esperança. Então, quando a gente vê esse mundo que está um caos, né? E a gente vê quando... pensa assim, eu lembro que no século XIX, né, que fala que as pessoas pensavam, com o avanço tecnológico, então tudo vai melhorar. É interessante, né? porque a lição abordou, tudo vai né? melhorar. Só que o que foi que aconteceu em seguida, né, veio que em 1914, a Segunda Guerra Mundial. Então, da mesma forma, agora as pessoas, mas agora temos o 10G, né? não tem problema, só tecnologia, mas aí aconteceu o quê? Um grande apagão na Europa. Como assim? Né? Com tanta tecnologia, como é que pode? E aí está todo mundo procurando. Mas isso aí é só um exemplo, gente, do que vai acontecer. A gente vê que não vai melhorar, né? Não vai melhorar, né? Vai decair, mas a esperança é justamente que precisa, sim, chegar até destruir tudo para poder o quê? Vir a grande paz, né? Que é Jesus, e trazendo essa grande esperança. Então, assim, essa mensagem de Daniel 2, ela é bastante importante e interessante para a gente compreender essa visão aí do mundo. Eu acho que a Ruth vai vou já passar para a Ruth, deixa eu só falar aqui. Uma coisa interessante que eu vi, se a gente pegar a imagem, a gente olha assim, o que é que ela está representando ali? Ela está representando o quê? Declínio de valor. Isso. Os metais. Né? Então, começa com ouro, vem para prata, né? bronze E termina com barro misturado com ferro. Apesar né? que o ferro, a durabilidade era maior, né? Por isso que durou ali mais tempo, né? Mas em termos de valores, isso. não. Mas aí o que é? Exato. E aí a gente vê o quê? Que no decorrer da história da humanidade, há perda de valores também. Entendeu? A gente vê também perda de densidade. Aí você vê que ela pela perda da densidade, o ouro era mais denso e tal. A gente que vê que isso, até chegar nos pés, que era de barro e ferro, a gente vê o quê? Que há uma instabilidade, porque você tem uma parte superior mais pesada, entendeu? Mais larga, e uma parte inferior com uma densidade menor e também com uma largura menor, ou seja, isso gera instabilidade. Isso mostra o quê? Está fadado a cair. Sim. Esses reinos vão passar e eles estão fadados a cair. Eu esqueci de falar dos dedos, gente. Os 10 dedos, né? 10 tribos. Tá certo, mas você vai falar. Deixa eu só... E assim, a gente pode fazer uma analogia com o poder humano, né? O poder humano não vai ser eterno. Isso. O poder humano não vai durar. E aí eu lembro de Mateus 6,19, quando Jesus disse, não acumuleis vossos tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, eu queria fazer só essa analogia, assim, exatamente para a gente ver, porque aquele abordou a questão da sequência de reinos, né? Mas a gente também tem analogias morais que a gente pode fazer com relação à questão da humanidade. E isso só prova, quando a gente vai para a analogia de reinos, o quê? Que, na verdade, a história confirma tudo aquilo que o texto bíblico já falou. Exato. Na profecia, né? Na profecia. E Wesley, o interessante também é o cuidado de Deus. Então, Deus, ele fez com que Daniel revelasse esse sonho. Para quê? Para que Nabucodonosor pensasse, então eu vou me voltar para Deus. Porque não adianta eu ter tudo isso aqui, né? Ele era um construtor, um grande construtor. Sim. Mas sabe o que foi que ele fez depois? Construiu uma estátua toda de ouro. Ele pensou assim, não, então se o problema é esse, eu vou construir toda de ouro, que não tem perigo, né? E aí ele ainda queria que todos o adorassem, né? E aí volta para aquela questão da lição do tema passado, que a Ruth estava falando, né? Do autogoverno. Na verdade, ele manda construir a estátua toda de ouro porque ele foi mal aconselhado também, né? Houve uma trama para pegar Daniel. Enganos, né? Na verdade, foi. E aí eles pegaram pela vaidade o rei, né? Para poder exatamente cumprir a vontade dele de destruir Daniel, né? E ele acaba o quê? Desobedecendo, né? A vontade de Deus. Aí a gente vai já entrar aqui na lição de terça-feira que fala em Daniel 7, né? E aí, assim, como a gente viu lá na primeira lição, assim, a profecia ela tem mais ou menos uma sequência. Ela apresenta a profecia, ela tem uma sequência de repetição e ampliação, né? Aí, como a própria imagem está mostrando aqui, Daniel 2 foi apresentada aqui a estátua, né? Com a sequência de reinos, e Daniel 7... que a lição diz assim, o sonho de Daniel 2 foi apresentado inicialmente ao rei. A visão de Daniel 7 foi, na verdade, apresentada para quem? Para Daniel. Daniel viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas de uma perspectiva diferente. Em vez de uma estátua, ele contemplou nações surgindo do mar, com o vento agitando a água. Essas nações estavam em conflito constantes, causando mudanças perpétuas de poder. E a Bíblia, ela usa as ilustrações de inundações e ondas para descrever o tumulto entre nações. E aí eu queria saber da Ruth, né? Essa cena, né, de movimento de Daniel 7, de bestas, de água, de mar, entendeu? Quais são as lições que a gente pode extrair desse texto aqui de Daniel 7, do que ele está apresentando, para a gente explicar para quem nos assiste? Na verdade, a lição está em cima de símbolos, né? Sim. Símbolos. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, quando ele fala de ventos, né? Ventos, na verdade, são conflitos, né? São conflitos. Fala de tronos. Tudo são símbolos. O ancião de dias, livros. Daniel 7 está carregado disso, né? Dessa simbologia. Na verdade, eu consigo enxergar aí um Deus que dialoga com a humanidade. Uma humanidade rebelde, arredia, e ele dialoga não só com o povo dele, ele dialoga com os cristãos, ele dialoga com os pagãos, ele dialoga com os poderes da terra. E a visão primeira de Daniel 2 é dada para Nabucodonosor. Qual é a conversa de Deus? É em cima dos valores do próprio rei. Poder, metais. Já 50 anos depois... Era a linguagem que ele entendia, exatamente. Né? 50 anos depois, ele dá a mesma mensagem, só que agora ele dá para o profeta. Sim. E ele usa, ao invés de metais, ele usa animais. O que é que a gente tem que observar? Daniel era o chefe dos magos. Entendendo magos como sábios, né? Sábios. Sim. Não, e também com questões de agouro, de magia, entendeu? Porque nós estamos falando de um reino pagão. Sim, né? Pagão. Isso no contexto da Babilônia. Porque, olha, se você for olhar a simbologia de animais, lá na cultura babilônica, eles usavam muito
a magia, a questão dos agouros. E eles usam, por exemplo, o urso. Eles têm lá um animal que eles usam lá nos livros deles, que o animal representava quando ele dominava um poder, ele dominava outro poder e ele ficava como superior, o animal ficava andando de lado. A imagem do urso não é assim? Sim. Na visão para Daniel? Então, Deus usa para Daniel algo que Daniel estava envolvido na cultura. Né? Aí diz, mas Deus usou coisa pagã, mas Deus é assim mesmo. Deus conversa na linguagem. Didático. É porque ele tem que usar, ele é didático. Então, a mensagem de Daniel 7, ela é a mesma de Daniel 2. Só que Deus começa a usar agora esses tipos de elementos, conforme eu coloquei aí. E quando você usa a imagem híbrida de animais misturado com gente, nas profecias ela passa a ter uma conotação religiosa. Entendeu? Então, ele traz o quê? Personalidade para os animais. Isso é coisa de gente. Por exemplo, o urso raivoso, né? Os animais são carnívoros, leão, urso, leopardo, né? E a gente vai passar por todos esses, ninguém vai se deter. Por quê? Porque são coisas que já se cumpriram. São profecias que já se cumpriu. É isso. A gente tem até aí, por exemplo, olha, qual o tempo hoje para nós? São os pés. Se duvidar, nós estamos nos dedinhos. Se duvidar, estamos nos dedinhos. Então, de lá para cima, foi tudo cumprido. Isso. Então, a gente não vai perder tempo agora. Essa pedra. A gente vai agora ver só essa parte finalzinha. Por quê? Porque até esse animal aterrorizante que Daniel viu, que ele não conseguiu identificar dentro da natureza, né, devido a ser tão horroroso, a gente vai até passar por cima dele, porque o que é que vai nos interessar, que a lição está trazendo dessa semana, é o chifrezinho que desponta no meio dos 10 chifres. Né? E é interessante também ressaltar o quê? Que ele não é um animal à parte desse animal aterrorizante. Ele nasce, ele faz parte. É como se fosse uma continuidade desse animal, né? Aí daí Daniel 8, só para a gente mudar de imagem, Daniel 8, ele traz a mesma mensagem, só que ele agora ele vai se deter só em carneiro e bode, novamente animais, mas aí já é só em relação à Medopérsia, né? Que aí já é o anjo já dando alguns esclarecimentos a pedido de Daniel, né? E se a gente for começar a atrelar dentro das profecias, a gente vai ver ligação com Daniel 12, vai ver ligação até com Apocalipse. Sim. Então, você coloca a próxima imagem, por favor. Aí eu vou pedir a vocês, para vocês olharem aqui, essa próxima imagem. O que vai interessar para nós é essa partezinha de baixo do ano 34 e o ano 508. Porque é exatamente aqui que nasce o chifrezinho. Entendeu? Que período é esse da nossa história, da humanidade? É o período da Idade Média. Né? O que aconteceu na Idade Média? A Idade Média ela vai do ano 476 até o ano 1453, que é a tomada de Constantinopla, né? Que poder se destacou, porque quando houve a queda do Império Romano, o que se estabeleceu na Europa? O sistema feudal. Com o sistema feudal surgiu o quê? Um poder diferenciado religioso. Então, a igreja que despontou com o apoio do Império Romano, ela começou a dominar, e ela dominava em tudo, na educação, no pensamento, na própria ciência. Então, tudo que a igreja dizia, ninguém podia constatar, ninguém podia contestar, né? E nesse período, né, é um período, então, que ela começa a fazer muitas coisas em nome de Deus. E ela começa a retratar e testemunhar, porque eu quero chamar a atenção de vocês aí para a questão do testemunho. Ela começa a testemunhar ações e dizer que é Deus. Isso traz consequências. A gente aqui, por uma questão de tempo, vai pular diretamente para a Idade Moderna, que é de 1453 a 1789, quando acontece a Revolução Francesa. Aí, olhem bem, o período que nós estamos aqui, nós cobrimos
1.335 dias, anos, que são anos, Sim. dentro da profecia de Daniel, profeticamente. Biblicamente, dia representa ano, né? Porque aí é uma profecia muito grande de Daniel 8,14, que é 2.300 tardes e manhãs. E nesse período, é um período em que acontece o poder papal. E nesse período acontecem perseguições, acontece a Inquisição, acontece a Inquisição contra os judeus, a Inquisição contra os protestantes, né? Porque houve a Reforma Protestante em 1517, né? Então a gente vai correr aqui porque o tempo não vai permitir, senão a gente atropela. Mas o que aconteceu aqui? Devido a esse testemunho da igreja, dizendo que era em nome de Deus e que inclusive atropelava até o desenvolvimento da ciência, a gente sabe da história de Galileu Galilei, né? Copérnico, que pelejaram para trazer novos conhecimentos, mas que a igreja barrava e limitava, porque tudo que ela selava era dito como verdade. Então, nesse período, começa a surgir manifestações. Aí vem o Renascimento, né? Que através da arte, os artistas começam a colocar dentro da arte a crítica a Deus, a religião, a igreja. Eles estavam errados? Não, porque o testemunho que eles estavam recebendo era um testemunho distorcido de Deus, que impediu o avanço da ciência, né? A lição até coloca a questão de Charles Darwin, né? Com a publicação do livro da evolução das espécies, né? Mas se a gente for ver, foi nesse período de grande efervescência cultural que se deu a descoberta das células, a descoberta do microscópio, né? Isso foram coisas positivas para a humanidade, né? O problema foram as rupturas que foram feitas nas alianças com Deus e por conta do mau testemunho da igreja, né? A ciência se distanciou e começou a dizer que estava rompendo com Deus, não queria mais acordo com Deus, né? E aí vem a sociologia, vem o iluminismo, vem o humanismo, vem o cientificismo, né? Vem a antropologia, onde tira-se de Deus para colocar o homem, né? Dentro do centro da decisão das coisas, né? E isso gera problemas para nós, porque na ânsia de tirar Deus da história, por conta do erro do testemunho, a humanidade se colocou numa armadilha. E isso foi percebido por eles, né? A gente vê Voltaire, um grande filósofo francês, dizendo que a Bíblia, negando a Bíblia, dizendo que a Bíblia ia cair no ostracismo, ninguém ia mais ler esse livro. Ironicamente, com a morte dele, a casa dele passa a ser um depósito de Bíblia. Ele morreu, mas o livro que ele disse que ia se acabar ficou. Muito pelo contrário, né? Ele passou a ser traduzido e ser colocado nas mãos, né? A coisa boa da reforma protestante foi ela ter colocado a Bíblia na mão das pessoas. E se você for ver, quando se fugiu da perseguição das guerras de religião, que ela foi para a América, né, buscando novos caminhos de liberdade, qual era a filosofia dos protestantes? Constrói uma igreja, mas de lado constrói uma escola. Porque tinha que trabalhar a alfabetização das pessoas para elas mesmas lerem a Bíblia e elas não ficarem à mercê da interpretação. Uma concepção de abordagem completamente diferente daquilo que foi a igreja à época ela pregava. Aí a gente vê a modernidade, né? A pré-modernidade passa para a modernidade. O se a gente pode fazer em poucas palavras uma síntese da Idade Média, a gente vê que ela teve mandos e desmandos em nome de Deus, mas a modernidade ela também cometeu um grande erro, apesar de todos esses avanços, apesar de todo o conhecimento científico, a gente não pode negar que aconteceram, né? Essa própria liberdade esse autoritarismo religioso, né? Ele cometeu um grande erro também quando ele rompeu com a Bíblia. Porque houve cientistas, né, que começaram, por exemplo, Schopenhauer, né,
Ele foi o primeiro a entrar dentro da escola pessimista quando ele disse assim: a vida é a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quer dizer, eles brigaram tanto para ter uma liberdade onde Deus não contava na história e que tudo era permitido, que o ser humano podia ir para tudo, mas de repente eles começaram a perceber que aquilo ali não estava trazendo felicidade, porque a Revolução Industrial foi muito boa, mas ela trouxe problemas. Trouxe consequências, né? A própria questão da briga do capital e do trabalho, com os trabalhos de Karl Marx, a interpretação que se dava, a própria sociologia, quando ela começava a negar Deus, a religião, a importância da fé. Então, eles começaram a questionar, a gente precisa negar Deus, tirar Deus da autoridade para a gente ter felicidade e paz, né? Por isso ele solta essa frase, né? E aí a gente tem um outro pensador, que é George Barna, ele diz: um dos grandes problemas da decadência social hoje é porque não estamos mais pensando biblicamente. Quer dizer, o problema da igreja foi que ela começou a pensar religiosamente. Sim. Então ela coloca a igreja acima da autoridade da Bíblia, coloca a tradição acima da autoridade da Bíblia, começa a dar para si, trazer para si poderes que a Bíblia não permite, por exemplo, perdoar pecados, colocar no inferno ou tirar do inferno. O homem nenhum pode fazer isso. A própria Bíblia diz que nós todos somos pecadores, não há um justo sequer, né? Então ela começa a trazer para uma mensagem de trazer uma autoridade espiritual que Deus não permitiu. Ela confundiu papéis, né? Então o que aconteceu? Desse período todo nós chegamos nessa fase de 1844. Me permita só um adendo, Ruth. Eu já entendi aqui onde é que você vai chegar aqui na lição. Eu estou correndo por conta do tempo, mas né? Eu já sei onde é que você vai chegar aqui na lição. É só para eu contextualizar, antes de chegar em 1844, porque diferentemente dessa liberdade que foi deturpada, né? Quando a lição aqui fala, na quarta-feira, ela aborda Apocalipse 12, 15, 16, né? Apocalipse 13, 1, quando ele fala que... fala da mulher que ela foi recebeu asas e tal, aquela coisa toda. Ele está mostrando o quê? Que essa falta de liberdade que a igreja à época da Idade Média ela não permitia, Deus já estava prevendo o quê? Que essa liberdade seria dada a um povo que iria buscar novos ares, né? Que ela ia buscar novas terras, que aí vai chegar aonde você quer chegar aqui em 1844. Entendeu? Eu quero até avançar. E aí, Apocalipse 12, 16, ele fala o quê? Da migração dos crentes, né? Daqueles que acreditaram na Reforma Protestante para o Novo Mundo, né? Que seria o quê? Que a gente entende que seria os Estados Unidos da América, que teve toda a liberdade, que permitiu com que eles tivessem essa liberdade, entendeu? Mas que, infelizmente, hoje, para que as profecias se cumpram, a gente também está vivendo num momento em que essa liberdade está sendo tolhida, né? De todos nós. Mas tudo isso como resultado da ruptura com Deus. Exatamente. Uma ruptura que não tira Deus no poder, é só na cabeça do homem. Deus está no controle de tudo. A gente vai ver o quanto que Deus está no controle aqui em Daniel 7. Pronto. No capítulo 7. Pronto. Aí a gente chegou em 1800... A gente até avança de 1844, porque o quê? Sim. O que eu quero chamar a atenção, porque a lição ela tem um foco muito coerente, que a gente não pode passar dele, porque senão a gente vai perder o sentido da lição, né? Vejam bem aqui as datas que tem nessa imagem, né? A gente mostrou mais ou menos o percalço de 1844, mas nessa fase aqui, que tem um chifre pequeno, que apresenta o chifrinho que saiu da cabeça do quarto animal que Daniel fala, que em casa vocês leem o capítulo 7 de Daniel, que a gente infelizmente não vai ter tempo para ver. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que Daniel 7, ele apresenta também um momento muito importante para nós, sabe? Porque ele diz assim, que ele observa aqui, ó, no capítulo 7,
no verso 11, ele diz assim: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, é o chifre pequeno, né? Estive olhando e vi que um animal foi morto. Que animal? O quarto animal. Então esse quarto animal, que é o Império Romano, ele já não existe mais, nessa visão que Daniel está tendo. Ele está vendo um novo poder que nasceu, que é uma continuidade desse Império Romano. Que é o quê? O poder papal, Sim. né? A Roma papal. Aí ele diz assim: e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado do domínio. Todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse capítulo 7 de Daniel, ele apresenta um juízo que se estabelece, um tribunal que se estabelece. Sim, aqui, né? é claro aqui. Que eu quero até ver aqui para vocês o seguinte, numa reduçãozinha que eu fiz aqui, essa pedra é cortada. Essa pedra é o reino de Deus quando ele vai se estabelecer. Mas existe um hiato de tempo antes dessa pedra ser cortada, porque essa pedra já é a segunda volta de Jesus. Isso. Então, esse juízo que acontece aí, que Daniel está apresentando, é esse juízo de 1844, que a profecia de Daniel 8,14 diz que Jesus passa para uma nova missão dentro do sistema dele como sumo sacerdote, como intermediação para o ser humano. Então, se estabelece um juízo, que é o juízo investigativo. Existem 3 juízos que a Bíblia fala: o juízo investigativo, o juízo confirmatório e o juízo executivo, né? Esse, em 1844, que é a profecia de Daniel 8,14 começa, é o investigativo. Daniel 7, verso 9 a 10, e do verso 13 a 14, fala, e ele diz que livros foram abertos, um trono aparece em cena, né? Quem é que é a plateia lá? A plateia são os anjos. Eles estão julgando o que nesses livros? Todo o ser humano. Os justos e os injustos. Eles estão sendo investigados nesses livros. Quando é o hiato que passa desse tempo aí, desse julgamento do juízo investigativo para o próximo juízo, que é o juízo confirmatório, é um hiato que leva para a gente para Apocalipse 20. O que é que diz Apocalipse 20? É o aprisionamento de Satanás. Do milênio. Então, a pedra vem, é lançada, Jesus vem, os justos mortos ressuscitam. Então, tem passado já, tem terminado, tem concluído já o juízo investigativo. Então, quando Jesus vem, vai se estabelecer um período de tempo de 1000 anos, que esse é o período que Satanás é preso. E nesse período é feito esse juízo confirmatório. Apocalipse 20, do verso 1 a 6. Aí fala novamente em livros que são abertos. Fala novamente em tronos. Aí esses livros são abertos, são livros de quê? São os livros, agora é de quem? São os remidos. Os remidos que são a plateia, vão estar lá nesse período de 1000 anos. Esses remidos vão estar observando esses livros. E nesse período, os ímpios estão mortos. Então, quem é que está sendo julgado? São os ímpios. Porque é que eles não estão lá juntos, né? Então, termina o período de 1000 anos, Satanás é libertado, juntamente com os ímpios que estavam mortos, vão ressuscitar. E nesse momento vem, então, a nova Jerusalém descendo do céu. Aí, nessa hora, vem o juiz executivo. O juiz executivo não é para os justos, porque os justos já estão lá com ele. É para os ímpios. Então, nós não temos que temer o juiz executivo. É os ímpios que têm que temer.
onde que se fala nesse juízo executivo? Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Novamente livros são abertos, novamente tronos, um trono é estabelecido. Quem é a plateia? Agora são os ímpios. Os livros vão ser abertos, vai ser lido a sentença, e a Bíblia diz que todos dirão, inclusive o próprio Satanás, que Deus é justo. Amém. Então, de que é que se trata, para terminar aqui, de que é que se trata, né? Sempre o amor e a justiça. A questão não é o sangue, não se trata do sangue de Cristo, se trata das testemunhas que aceitaram o sangue de Cristo. Então, assim que, como da igreja foi requerida, de Daniel foi requerido o testemunho, Deus requer de nós hoje, como igreja, como testemunhas suas, o testemunho do caráter dele. E essa é uma responsabilidade muito grande. Que a igreja pecou na Idade Média e fez com que a humanidade se rebelasse e rompesse com Deus. Então, cabe a nós tivemos essa responsabilidade com o movimento protestante. E hoje nós estamos vendo muita coisa terríveis dentro da igreja protestante. Sim. E nós que temos consciência disso, temos a responsabilidade de revelar em nós, nas nossas vidas, o caráter de Deus. Porque tudo, na verdade, é para reivindicar o caráter de Deus. Isso. Porque foi a acusação inicial lá onde começou toda a rebelião, né? Há muitas coisas que a gente poderia dizer, mas por uma questão de tempo a gente vai encerrar aqui. Mas eu acredito assim que o essencial a gente conseguiu captar. A importância de ver todos esses impérios é ver a aliança de Deus com sua graça, com a sua misericórdia, né? Apelando ao ser humano para voltar a religar-se com ele. Isso. Porque Deus está no controle da história e nada vai impedir o juízo de Deus. Deus vai vir, Amém. Deus vai chamar a atenção do ser humano, vai cobrar. A nós, então, de estarmos com a verdade. Eu vou ler aqui um trecho da lição, quando ela fala na quinta-feira, porque a gente está falando de nações, né, o tema. Então ele diz assim: Deus está conduzindo a história humana à sua grande conclusão. O fim dos impérios humanos e a entronização eterna de Cristo, que está lá em Daniel 2, 34, 35, 44, 45, né? E diz que a Bíblia deixa claro que todos os reinos deste mundo serão destruídos. E não restarão vestígios deles e seus legados horríveis. E serão substituídos pelo reino eterno de Deus, onde pecado, sofrimento, doença, mal e morte nunca mais entrarão. E aí eu vou ler só um trechozinho de Daniel 2, no verso 34, o início, porque aí quando a gente já falou daquela profecia que ele falou de Daniel 2, e aí no finalzinho Daniel fala, né? O texto bíblico fala: mas nos dias desses reis, já tinha sido explicado, né? Quais eram a sequência de reinos. O Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Amém. Não é verdade? E aí, que reino é esse? Apocalipse 22, 21, 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, é isso. Começa com Deus e vai terminar com Deus. Tudo começa com ele e termina Amém. com ele. Né? É isso, Kelly. Esse é o isso. recado final, Kelly. Ai, o meu recado é só gratidão a Deus, né? Porque é muita misericórdia, assim. Ele fez com propósito, né? Para que a gente realmente seja feliz. E Ele está todo o tempo mostrando, né? Como ser feliz. Através de quê? Da gente ficar ligado à videira, né? E é essa ligação que Ele quer, que a gente tenha realmente um relacionamento com Ele. Então, assim, eu espero que realmente o Espírito Santo, né? Tenha tocado aí no coração e na mente de cada amigo que está assistindo, para que possa, de uma forma clara, né, ter compreendido aqui a mensagem de Deus. Amém. Eu queria fazer um agradecimento ao pastor Marco Calderon, né, Ruth? Ele nos permitiu, o pastor Marco Calderon é autor desse livro, Entenda as Grandes Profecias de Daniel e Apocalipse, né? E ele nos cedeu gentilmente a permissão, nos permitiu, aliás, que a gente utilizasse
as imagens Uma do livro bênção. dele para que a gente pudesse trazer aqui para vocês. Então, se você quiser, eu vou aproveitar em agradecimento a ele, se você desejar estudar sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, você pode adquirir o livro do pastor Marco Calderon. Acho que na descrição aqui, eu pedi autorização a ele, ele disse que ia deixar, podia nos permitir para colocar o contato. Você entra em contato com ele, ele lhe informa como adquirir esse livro. E a gente aqui agradece a pastor por gentilmente nos ter cedido o direito de poder utilizar essas imagens, né? Kelly, para a gente finalizar, você poderia orar conosco? Vai falar alguma coisa antes? Não. Do Então, tempo aí. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de tanta misericórdia. E obrigada, Pai, porque o Senhor enviou, né, o outro Consolador que está aqui conosco, que é o Espírito Santo. Então, Pai, te pedimos para que esse estudo, Pai, essa reflexão, ela realmente, Senhor, toque em nossa mente, em nosso coração, cada pessoa que está aqui, né, e cada pessoa que está assistindo, Pai, esse estudo, para que possa de uma forma clara, Pai, compreender o propósito que o Senhor tem para nós, que é esse relacionamento, Pai, genuíno contigo. Então, Pai, nos ajuda, Pai, a sermos leais até a Tua volta, a realmente testemunharmos o Teu amor, Pai, para alcançarmos pessoas para que se libertem, Pai, dos enganos de Satanás e se voltem realmente a encontrarem a verdade que é o Senhor. Esse é o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.